Vamos começar. Eu gostaria só de ler um texto bíblico aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Estarei lendo esse texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Então, gostaria aqui de cumprimentar o pastor Reginaldo Cruz, é professor ali na nossa querida Faculdade Assembleiana do Brasil, pastor Marcel Rocha, também professor no IBCamp, nosso seminário, pastor Reginaldo também é professor do nosso seminário. E o pastor Carlos César também, que é professor do nosso seminário e também está como editor-chefe das edições Vila Nova. Para nós é uma alegria de tê-los aqui conosco. Considerando que desde o princípio do mundo existe morte, desobediência, pais contra filhos, filho contra pais, etc. Desde sempre tudo isso existiu. Então, qual é o indício da volta de Jesus? A paz do Senhor, né? Vou tentar elucidar essa pergunta. Os indícios são muitos. Essa é uma realidade. Nós sabemos que desde o princípio sempre houve, né, esses pecados, né, cometidos pela humanidade. Mas a Bíblia nos mostra que tem algo que é bem mais forte, né, que existe indícios, existem sinais que serão seguidos para essa vinda de Cristo. Eu quero citar Mateus 24. A partir do versículo 29 até o 31. Eu quero deixar essa passagem para ficar mais claro, porque se nós observarmos há muito tempo grandes catástrofes, terremotos, né? Grandes carnificinas também, grandes imperadores do mal reinaram e cometeram absurdos contra a humanidade. E muitos deles foram taxados como o anticristo, né? Muitos deles foram taxados como se cumprindo as profecias do final do tempo. Mas até hoje nós observamos que continua a mesma coisa. Mas um dos indícios está lá em Mateus 24. Se você for observar o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25, ali tem um sermão profético de Cristo, de Jesus, trazendo alguns pontos sobre a sua vinda, né? Sobre o consumar dos tempos. Mas ele deixa bem claro, exatamente aqui no Mateus 24, que ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o quê? O Filho do Homem. E de todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então será muito claro essa evidência. Todos os povos presenciarão essa vinda de Cristo. Um dos maiores problemas hoje que nós enfrentamos, principalmente nessa perspectiva escatológica, é que qualquer acontecimento acima da normalidade, as pessoas já associam como final, né? E sempre foi assim, Mas isso exatamente são algumas manifestações que já está acontecendo durante muito tempo, alguns prenúncios da vinda de Cristo, mas ainda não é. Então, o que se tem muito são especulações, mas sempre houve esses tipos de situações difíceis, nessas catástrofes, assassinatos, isso tudo. Mas será muito visível, será muito claro, né, essa vinda, essa consumação.
Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Diz assim: Enoque, Moisés, Elias, esses três homens têm alguma coisa a ver com a grande tribulação? Tem, mas antes de tudo, é bom observar, lembrando de uma pergunta do último encontro aqui na igreja, nessa perspectiva, né, a igreja quer saber, alguém perguntando quem eram as duas testemunhas, né? Geralmente é atribuído Enoque e Elias. Claro que a interpretação que entende que Enoque é uma das duas testemunhas é uma interpretação errônea, porque o texto lá das duas testemunhas em Apocalipse fala dos teus filhos, ou seja, certamente alguém da nação de Israel. Quando a figura histórica de Enoque aparece na Bíblia, ainda não há formação do povo judeu ou do povo hebreu. Sociologicamente, o povo hebreu é formado a partir de Abraão e, consequentemente, a sequência desse povo chamado de judeus é formada a partir da época de Esdras e Neemias, isso do ponto de vista da sociologia. Agora, nós temos informações do texto bíblico que as duas testemunhas, elas surgirão na grande tribulação e elas pregarão o evangelho do reino, elas serão perseguidas e também, consequentemente, serão martirizadas. A interpretação mais coerente, justificando, né, o meu sim, que alguns desses personagens, excluindo a pessoa de Enoque, né, tem a ver com a grande tribulação, é que provavelmente, de uma forma bem coerente, não seria especulativo afirmar que Moisés e Elias provavelmente podem ser as duas testemunhas, principalmente porque os dois são os maiores nomes, os maiores sinônimos, né, dos dois grandes movimentos que há no Antigo Testamento, a lei e, consequentemente, o profetismo, que dura 400 anos. Então, enquanto Moisés é o grande nome da lei, o grande nome do movimento profético, que começa lá em Samuel, vai até Malaquias, é o nome de Elias. Então, Elias e Moisés, eu não vejo nenhum problema em associá-los, né, ao período da grande tribulação, onde aparecerá as duas testemunhas, que consequentemente pode ser entendido como os dois, né, os dois personagens do Antigo Testamento. O que significa milênio? E já introduzi uma resposta a contento a essa pergunta. A palavra milênio, ela aparece nas escrituras do Apocalipse. São pelo menos umas 12, 14 vezes você tem essa palavra milênio no livro do Apocalipse. Ela se refere justamente a um período em que Cristo vai reinar, conforme a interpretação futurista, que é a nossa linha de raciocínio assembleiana. Cristo vai reinar neste mundo com a igreja, juntamente com todos os salvos, todos os remidos, e nós cremos, conforme referências bíblicas do Apocalipse, que esse milênio será um período de 1000 anos de paz nesta terra de sofrimento, de pecado, de angústia. Nesse período, Satanás será amarrado e será fechado num poço do abismo, e na terra Cristo reinará com os salvos. E a Bíblia diz que nesse período nós seremos então reis e sacerdotes do reino do Senhor, e aqui viveremos conforme também uma referência paralela que podemos usar, Isaías capítulo 65, pois a Bíblia ali declara que haverá um período de grande paz, que os velhos cumprirão os seus dias, haverão velhos nas praças, velhos e velhas. O texto diz assim, Isaías, nas praças de Jerusalém, os jovens chegarão a 100 anos, os adolescentes, mas o ímpio de 100 anos será amaldiçoado. Então nós percebemos que o milênio então será um período de 1000 anos de paz do reinado de Cristo na terra com a igreja. Isso segundo a nossa interpretação bíblica futurista do Apocalipse.
Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos, profissional capacitado há mais de 30 anos. Faça sua barba personalizada, corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 991151416 e 3988-8059. Barbearia Campos. Faculdade Faifa, inscrições abertas. Venha fazer o seu bacharel em teologia na nossa faculdade, com curso reconhecido pelo MEC. É isso mesmo, as inscrições estão abertas para o ano de 2017. Faculdade Faifa, www.faifa.com.br. Fone 62 3211 3077. Como o diabo será amarrado durante o milênio, haverá pecado? Sim, só concluindo aqui, a Bíblia diz lá em Isaías, a referência que eu citei, que o ímpio de 100 anos seria amaldiçoado. Então, mostrando que, mesmo no período do milênio, a terra passando por um processo de mudança, havendo paz e o governo de Cristo, e Satanás estando preso, mesmo assim os homens vão pecar, vão se rebelar contra Deus, contra a sua palavra, não aceitarão o seu reinado. Algumas pessoas não aceitarão o seu reinado, porque isso é parte da natureza humana caída, pecaminosa. Às vezes nós culpamos o diabo por tudo, quando na verdade nós, seres humanos, ao herdar o pecado original dos nossos primeiros pais, infelizmente somos inclinados ao erro, inclinados ao pecado. Apesar de, no milênio, a criança vai brincar lá na toca do áspide, como diz a Bíblia em Isaías, o boi pastará juntamente com o leão, como diz também lá em Isaías. Os homens, infelizmente, ainda inclinarão ao erro, ao pecado, à transgressão, à desobediência a Deus, e depois dos 1000 anos, Satanás será solto, e a Bíblia diz que ele vai enganar as nações e seduzi-las. Então essas rápidas referências mostram que, infelizmente, o ser humano é inclinado ao pecado. O objetivo do milênio, ele remete para o reino milenial, o reino do Senhor Jesus Cristo. É bom a gente lembrar, para justificar a proposição, ou seja, a ideia de que as pessoas no milênio elas continuarão pecando, e isso fica muito claro nas Escrituras, quando a gente pensa no propósito do dilúvio. O propósito do dilúvio é varrer da face da terra a corrupção do gênero humano, né? Esse é o propósito do dilúvio. Aí Deus está dizendo lá em Gênesis capítulo 6, que o seu espírito não agiria para sempre no homem, porque este era carnal e os seus dias serão 120 anos. Reduzida a expectativa de vida aí para apenas 120 anos naquela época. E aí, depois vem o dilúvio, e o gênero
corrupto do ser humano não é varrido da face da terra. São preservadas 8 famílias, mas 8 pessoas pecadoras, e o pecado não é dizimado, não é subtraído. As pessoas sim, consequentemente Deus diz: olha, nunca mais eu castigarei o homem, o retirarei da face da terra com as águas do dilúvio. Deus faz uma aliança, põe um sinal, você sabe qual é esse sinal. Aí Deus justifica por quê? Porque o coração do homem é mau desde a sua mocidade, né? Então no milênio acontece a mesma situação no milênio. No milênio você tem os povos que estão ali com os corações convertido ao reino de Jesus, convertido à pessoa de Jesus. E esses povos estão sendo de uma certa forma, estão contemplando diariamente a formosura, o poder, a graça, a bondade de Jesus e o seu reino, que é de justiça e de equidade. Mas no milênio continua o ciclo natural de nascimento, vida e morte. No milênio continua também a ideia de que o homem tem uma natureza pecaminosa e também corrupta, que chamamos de pecado original. Não é isentado do milênio, não é subtraído do milênio o pecado original, que é a herança que nós recebemos de Adão e Eva, tanto da natureza corrompida, né, quanto a culpabilidade, né, pelo pecado dos nossos pais. Então o milênio, é bom a gente observar que ainda não é o clímax, não é o estado eterno final, é o reino de Cristo, e as pessoas terão a oportunidade ali de tê-lo como Senhor, de tê-lo como Rei dos Reis. Isso também é uma prova. Observe que, segundo as Escrituras, no período dos 1000 anos que Cristo está governando, o diabo está preso, ele não está atuando, não é? Ou seja, mesmo o diabo estando preso, as pessoas estão cometendo pecado. Lembra daquela velha história que a maioria dos nossos pecados a gente atribui ao diabo, né? Alguém disse lá atrás: olha, foi a serpente, foi a mulher. Então isso significa que o homem é corrupto, tem uma natureza corrompida desde sempre, né? Desde sempre. Então não precisa da ação do diabo para fazer uma igreja pecar, não precisa da ação do diabo para fazer as pessoas serem corruptas. As pessoas têm uma predisposição no seu coração para se corromperem. Claro, quando chega lá no exercício do poder público, elas se sentem mais à vontade ainda, né? Porque é fascinante, é muito dinheiro que rola por lá. Então, no milênio continua havendo, infelizmente, né? Mas o milênio é uma prova que Cristo irá reinar. Por outro lado, também é uma prova concreta de que o ser humano, sem interferência do diabo, ainda assim ele é pecador, ainda assim ele é contumaz pecador. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida.
Projeto Jetro, homens e mulheres de negócios. O Projeto Jetro reúne os empresários do nosso ministério com o objetivo de interagir e trocar experiências administrativas empresariais. Várias palestras que nos edificam e ajudam a crescer no nosso negócio, além de nos ensinar detalhes que fazem a diferença no meio empresarial. Projeto Jetro, todas as primeiras segundas-feiras no anexo da sede do nosso ministério Vila Nova. Projeto Jetro, homens e mulheres de negócios. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Sintergráfica, 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Com base na afirmação ou na revelação que João recebeu no capítulo 21 de Apocalipse, onde ele diz que viu novos céus e nova terra, o que são novos céus e nova terra? Eu quero deixar já claro de antemão que não tem algo explícito, né, quanto à questão geográfica de novo céu e nova terra. A palavra de Deus diz exatamente em Apocalipse que a nova Jerusalém desce do céu, não é isso? É que ela vem chegar ao encontro, né, o céu. Nós só sabemos o seguinte, porque nós podemos ir até onde a palavra de Deus nos dá essa autoridade. Nós temos que entender que quando fala novo céu e nova terra, nós temos que entender que a própria palavra de Deus, ela ratifica o que é isso. Ela diz que no novo céu, entendeu? Já não haverá mais sol, né? Já não haverá mais as estrelas, porque tudo estará com a glória de Deus já iluminando, né? A nova terra não haverá mais o mar, né? Por quê? Porque tudo já estará exatamente com a presença de Deus. Agora, a problemática para se explicar isso, porque às vezes nós trabalhamos com algumas suposições que não é interessante. É uma afirmação, né? Que eu já vi muitas pessoas afirmar: olha, esse novo céu vai ser o terceiro céu, essa nova terra será aqui na terra ou será no céu. Então eles fazem uma miscelândia tão grande e não conseguem explicar. A verdade é que essa pergunta, ela é uma pergunta que reporta para o seguinte tema: nós sabemos que o novo céu, a nova terra, será algo glorioso, com a presença de Cristo invadindo tudo isso e nos dando uma vida plena. Essa é a realidade. Isso está muito claro lá no capítulo 21 e até no capítulo 22 de Apocalipse. Então, nós podemos não afirmar, mas trabalhar em algumas suposições, né? Porque eu penso da seguinte maneira: que interesse é saber se vai ser aqui ou no céu? O que isso vai mudar? Eu sempre digo que se for na terra sem Deus vai ser horrível, não é isso? Se for no céu sem Deus vai ser terrível. Se o novo céu não terá a presença de Deus, será terrível. Então, o que importa é nós sabermos que vai haver sim uma mudança desse estágio. É porque quando nós começamos a analisar dentro de uma perspectiva teológica, até a palavra céu hoje, nas questões geográficas, o que significa céu, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Então eu prefiro deixar claro que o novo céu e a nova terra será sim num lugar aonde a presença de Deus é notável, a presença de Deus é suficiente, aonde não vai mais haver, né, esses escândalos, essas corrupções, não vai haver mais assassinato, não vai haver mais nada, vai ser uma vida eterna com o Senhor, na eternidade. Então esse é um ponto que eu acho bem interessante frisar, e não chegar a um ponto de você dizer, é assim,
Porque se nós observarmos, amados, é o seguinte: diante de toda a linha de interpretação de Apocalipse ou escatológico, existe escolas de interpretações. A partir do momento que você parte de uma linha de uma interpretação, principalmente do começo, se você for analisar uma das linhas preterista, né, futurista, historicista, idealista, então você vai chegar em algum lugar, mas vai chegar com algumas divergências de outros. Alguns vão chegar dizendo, é isso aqui. Outros vão chegar dizendo, não é isso aqui. Então, nós temos que entender o seguinte, mas dentro do estudo escatológico tem coisas que são imutáveis. Existem, sim, alguns axiomas escatológicos que não vão mudar. Entendeu? Em qualquer linha de interpretação, nessas escolas, nós vamos saber, diante da escatologia bíblica, porque existe uma escatologia universal também, que Jesus vai voltar. Isso todo mundo concorda. Que vai haver uma tribulação. Isso todo mundo concorda. Isso ninguém tem dúvida disso. Que vai ter um novo céu e a nova terra. Isso todo mundo concorda. Que a igreja vai reinar com o Senhor Jesus. Isso todo mundo concorda, né? E que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. Que o diabo vai ser derrotado, que já está derrotado. Que nós vamos estar presentes. Isso todas as linhas de interpretação vão concordar. Agora, quando você parte diante de uma visão sectária, fechada, e diz assim, principalmente na questão escatológica, é por isso que é complexo mesmo, é prolixo mesmo, essas perguntas, você chega a uma conclusão em querer afirmar aquilo que nem você mesmo crê, muitas das vezes, exatamente para satisfazer as perguntas. Então, eu prefiro, como se diz, não afirmar aquilo que não está ao meu alcance, principalmente nas interpretações das Escrituras Sagradas. Eu posso te dizer, 100% de acerto, que o novo céu e a nova terra, você pode chegar lá em Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, será algo glorioso, aonde a presença de Deus é notória, aonde é um céu diferenciado, é uma terra diferenciada, e tudo será, como se diz no dito popular, as mil maravilhas. Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantir melhor negócio.